Fala, empreendedor, tudo bom? Bom, vamos seguir para mais uma aula no nosso módulo de vendas. Essa aula também é incrível. Quando isso entrar na mente de vocês, vocês vão perceber como que fez sentido isso. E o que nós vamos falar hoje é sobre scripts de venda. Script de venda. Lucas, o que é um script de venda? Primeira coisa, o script de venda ele não pode ser algo fechado, algo que você siga como se fosse um passo a passo. O script de vendas ele te mostra um caminho que você deve seguir. Esse caminho ele nunca é sempre fechado, ele sempre precisa ter, digamos assim, outros caminhos, porém todos numa mesma direção. Por quê? Quando eu falo fechado, a gente tem que imaginar o seguinte: um script de vendas ele é um conjunto de frases, um conjunto de maneiras como você age de acordo com o atendimento do cliente, que ele vai te direcionar e saber o que você tem que fazer, o que você tem que falar em determinado momento da conversa para que a venda ocorra, entendeu? Como que você monta um script de vendas? Para você montar o script de vendas, que nada mais é um roteiro estratégico, como se fosse um GPS ali, que ele vai guiar a sua conversa, desde o oi até o fechou, ponto, entendeu? Mas aqui não falei, não é um material que vai ser fechado, que você vai copiar e colar, não existe isso, entendeu? Você adapta ele de acordo com o seu público, com os seus clientes, porém você não vai seguir de forma fechada ele. O que que ele vai conter? O que que contém nesse script? Perguntas abertas, ou seja, perguntas que a resposta precisa ser mais elaborada, que não são apenas respostas de sim ou não, entendeu? Depois, os benefícios do produto, ou seja, lembrando, os benefícios não são características. A gente tem a aula também de benefícios e características. E, por exemplo, o fechamento com urgência. Entendeu? Esse daqui é um exemplo que eu montei. Entendeu? Na aula de vendas de Spin Selling, a gente vai entender todo um contexto para montar e para entender esse estilo de perguntas. Mas, a princípio, o objetivo é esse. A gente ter esse script para guiar a gente de acordo com o que precisar. Por que, que a gente precisa usar um script? O script em si, ele vai reduzir as objeções, ele pode te ajudar a aumentar o ticket médio e o principal, ele vai fazer com que a sua equipe haja sempre da melhor maneira. Entendeu? O que é o padrão? Eu vejo muitas empresas que eles pensam o seguinte: eu vou criar uma competição entre os vendedores, cada vendedor tem o seu jeito de trabalhar. Tudo bem, você gera uma competição, isso gera resultado, tá ok. Mas você vai ter uma discrepância muito grande. Vai ter um vendedor vendendo muito e um vendedor vendendo pouco. Qual que é o seu papel como gestor, como dono de empresa? Você precisa identificar quem é o melhor vendedor e você precisa acessar a forma como essa pessoa está vendendo. Seja pelo WhatsApp, seja na loja. Por quê? Quando você perceber, você vai entender como que essa pessoa conversa, o que essa pessoa conversa, qual o jeito que ela tem, e você vai ter ali o seu roteiro que você precisa seguir. Por que, que eu falo isso? Porque eu vou ajudar vocês a criarem o script de vendas de vocês. Porém, nada melhor do que vocês pegarem algo que já dá certo com vocês. Então, se vocês já tiverem alguém na equipe que faça isso, ou mesmo vocês, que vocês percebam, putz, tem pessoas que eu converso, que eu vendo muito rápido, muito simples, e tem pessoas que não. Às vezes é a pessoa que também já está no momento de comprar e outras não. Porém, vale a pena a gente entrar nessa conversa e a gente analisar o que está acontecendo, o que eu falei, o que eu não falei, para quê? Para você pegar esse padrão e você replicar. Ou seja, você pega um padrão que está dando super certo e você replica para várias conversas. Ou seja, a chance disso estar também dando muito certo é altíssima. Então, sempre que a gente for pensar em script, esse é o objetivo. Então, retomando, tá, pessoal?
O que seria o script de vendas? Ele é um roteiro pronto que ele precisa ser testado para ser usado como guia da conversa. Não é um texto decorado, não é um texto robótico, ele é como se fosse um mapa flexível dessa conversa. Entendeu? E ele deve direcionar o seu vendedor para o que realmente precisa, para o vendedor não ficar perdido na conversa. Ele pode ser usado em lojas, clínicas, padarias, qualquer tipo de negócio que tenha atendimento. E ele vai acabar transformando os vendedores comuns em vendedores bons ou ótimos e de confiança. Por que nós devemos usar os scripts de venda? Primeira coisa, consistência. Todo cliente que recebe a mesma experiência e de qualidade, ele volta. Então, sempre que a gente tiver esse padrão e for consistente, a gente garante isso. Velocidade. É muito difícil a gente, quando a pessoa não tem um costume, já não tem uma praticidade em cima das vendas, é difícil ela ter algumas sacadas, ela ter algumas respostas em relação às objeções na hora. Então, sempre que tiver o script de vendas, a gente precisa ter esse texto pronto para facilitar. Por exemplo, se a pessoa perguntar o preço, o que eu respondo? Você pode perguntar, você pode falar o preço, mas você pode perguntar se a pessoa ainda tem alguma dúvida, se a pessoa já sabe sobre a aplicação. A gente vai falar isso na hora de criar um script de vendas. Ajuda também na conversão, que pode aumentar até 30% na taxa de fechamento, isso para varejo, né, físico. Porque, como eu falei, se você pega um vendedor, um processo de vendas que tá bom e você multiplica para vários vendedores, a chance desse crescimento é grande, tá? E também te dá segurança, porque ele vai evitar que o vendedor congele, porque nós somos seres humanos. A nossa cabeça nunca vai funcionar tão rápido, papum. Então, pode ser que o vendedor, na hora ele congele, ele fale uma besteira, fale uma informação que não está correta. Então, quando você tem esse script, fica mais fácil de criar. Quem vai usar esse script? O dono, os vendedores, todas as pessoas que tiverem algum tipo de contato com o cliente, eles devem receber esse script e passar pelo treinamento do script. Onde a gente aplica esse script? Praticamente todos os lugares que tiver contato com vendedores, entendeu? WhatsApp, atendimento no Instagram, loja, telefone, tudo deve seguir o mesmo padrão, tá? Quando usar o script? Bom, vamos lá. Esse script aqui, não falei, ele não é um caminho fechado para você. A pessoa mandou mensagem, você, vou perguntar isso, se a pessoa respondeu, eu faço isso, não. Você tem que primeiro entender o contexto da conversa. Se essa conversa cair dentro do script, aí você segue. Se não, você direciona, você mantém a conversa até entrar dentro do script. Por quê? Imagina que o script ele é a cabine de segurança do seu vendedor, entendeu? Dentro do script, o seu vendedor ele tem que saber tudo, entendeu? Ele tem que estar dentro desse contexto para ele saber o que falar na hora. Fora dessa cabine, pode ser que ele esteja inseguro, entendeu? Isso pode atrapalhar a sua venda. Questão de questão de treinamento semanal. Separa pelo menos, gente, pelo menos 10 minutos com a equipe por dia ou por semana, pelo menos. Isso depois de um tratamento mais intensivo, entendeu? Depois que você tiver o seu script, você precisa sentar com a turma, seja no ambiente de trabalho, seja em outro local, pelo menos 2 horas ali concentrado, só para falar sobre o tema, explicar sobre a importância, sobre quando usar, quem vai usar, como vai usar, qual o retorno que espera. Para quê? Para toda a equipe entender o contexto disso. Porque se você só chegar, jogar o papel na mesa, o Lucas falou que tem que fazer isso daqui, se vira, não vai dar certo. Depois você vai achar ruim comigo, entendeu? Lembrando o que eu falei lá atrás. Essa mentoria, eu estou te mostrando o caminho que eu levei anos para descobrir. Mas esse caminho, quem tem que trilhar são vocês. Vocês, donos de negócio, entendeu? O objetivo dessa mentoria é esse. Entendeu? Se você quiser que eu vá dentro do seu negócio, falar assim, Lucas, vem aqui e implemente isso para mim. Aí é outra conversa, entendeu? Mas nesse momento, eu estou ensinando vocês, eu estou passando para vocês todas essas etapas que vocês precisam saber, tá? Então,
Não adianta fazer de qualquer jeito, empurrar na mão do vendedor e falar, faz aí que o Lucas mandou, eu sei que dá certo, entendeu? Vocês também têm essa responsabilidade, tá? E esse processo também não é um processo que você vai fazer uma vez só e vai ficar para o resto da vida, porque, como eu falei, o mercado evolui. Então você tem que continuar mapeando as conversas, sempre controlando as vendas, por exemplo, de cada vendedor, para você identificar, porque existe um processo que chama PDCA, que é de melhoria contínua. Ou seja, você monta um plano, você executa, você analisa os resultados e depois você melhora. É um círculo, entendeu? PDCA. Então você planeja, executa, analisa, melhora, entendeu? Melhorou? Volta de novo, até você montar, digamos assim, o script perfeito. Quando você montar, é, esse processo de melhoria pode demorar mais a acontecer, mas ele ainda vai acontecer no futuro, tá? Agora eu vou deixar um passo a passo bem rapidinho para vocês conseguirem criar o script de vendas de vocês. Eu vou até deixar depois junto com o material aí. Como que vai funcionar isso? Primeiro, durante um diálogo, coisa rápida ali com a pessoa, o que que você precisa fazer? Primeira coisa, ou apresentar a empresa, ou apresentar o produto em si, de uma forma bem rápida e bem espontânea, entendeu? Isso fora a apresentação do vendedor, aquela coisa que a gente conversou sobre a abordagem e tal. Então, a gente faz esse primeiro contato, essa primeira apresentação de uma forma mais generalizada e falando do produto. Depois, você precisa tirar as dúvidas em relação àquilo, ao produto ou ao serviço, todas, antes de passar o preço. O preço é a última coisa que você passa. Então, nesse script, você vai ter que ou fazer a pergunta, oh, você tem alguma dúvida? Gostaria de saber mais alguma coisa? Sabe como funciona? Sabe como aplicar isso em sua empresa? Sabe qual o resultado que você vai ter? Sabe como que vai ficar? Qual o sabor? Qual o cheiro? Você tem que esclarecer tudo isso na cabeça do seu cliente. E para cada resposta dessa, ela tem que ser criada de uma forma com que convença a pessoa. E também não pode ser uma coisa muito robótica. Por exemplo, você vende perfumes. E a pessoa, que cheiro que tem esse daqui? Esse aí tem um cheiro amadeirado. Aí a pessoa, tá, mas e aí? Você tem que pensar no contexto por trás, tá? Para quê? A gente vai falar sobre o tema de objeções, mas para você quebrar essas objeções antes da pessoa ter essa objeção. Por isso que a gente, normalmente, o que a gente faz pro script? A gente já vai ter as objeções dos clientes. Então, você vai responder essas objeções antes de elas virem na cabeça do cliente. Entendeu? É como se você estivesse antecipando essa resposta. Porque a objeção, ela atrapalha a sua venda depois do preço. E normalmente, depois do preço, você não consegue agregar tanto valor no produto. Porque você deveria ter explicado antes. Entendeu? Se você não explicou antes, depois que você passou o preço, na cabeça do cliente, pode ser que ele pense, tá caro, não dá para mim, etc. E para você reverter isso é mais difícil. Por isso que a gente tem que falar sobre objeções ou responder essas objeções antes. Então a gente pode ou listar as 3 objeções mais comuns, a gente vai ter um módulo só sobre objeções. Então a gente pode listar as 3 objeções mais comuns e preparar um texto específico para resolver isso. E depois a gente partir para o fechamento, que o fechamento é o quê? Você precificar, você fazer uma estratégia de ancoragem, acertar literalmente a venda ali, entendeu? Então é isso, pessoal. Essa etapa de script de vendas deu para ter uma ideia do que é, porque a ideia aqui é cada negócio ter o seu de acordo com o seu vendedor, de acordo com o que sente no dia a dia. Eu não consigo agora passar para vocês e falar assim, ó, faz isso, 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 isso. Eu não consigo, eu preciso que vocês entendam que entendam para ter essa mentalidade no script de vendas, para vocês conseguirem montar o de vocês. Mas eu concordo que isso é difícil, tá? Às vezes até um pouco confuso, mas o contexto em si vocês já entenderam. E nas nossas lives, nas nossas reuniões,
A gente vai ter tempo para falar sobre isso, vocês vão trazer as dúvidas, a gente vai montar junto e eu vou ajudar vocês com isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa aula a gente fica por aqui e até a próxima.